Vamos de informação ao vivo? Vamos lá. Seguinte, pessoal, porque esse feriado serviu de experiência para o projeto da gratuidade do transporte público em dias especiais. É o que tudo indica, foi muito bem aprovado pela população. A turma gostou, né, de utilizar aí o transporte público gratuito. Vamos saber com ela, Cris Otaviano, que desembarca também no nosso DF no ar e vai mostrar e contar pra gente, né, Cris? Como é que foi, então, esse balanço do transporte gratuito durante o feriado? Seja bem-vindo ao DF no ar. Bom dia para você, viu? Bom dia, Neila. Bom dia para você que é nosso amigo aqui no DF no ar. Retomando aí as atividades depois desse feriadão prolongado. A gente está na rodoviária do Plano Piloto, o ritmo vai seguindo agitado por aqui, né? Nessa retomada das atividades. E a gente teve também fim de semana agitado no transporte público aqui do Distrito Federal. A gente experimentou a primeira experiência relacionada ao programa Vai de Graça do governo do Distrito Federal, que desde o dia 1º de março coloca agora em todos os feriados e todos os domingos transporte público de graça. E a população foi, de fato, experimentar essa novidade. A gente quer saber como é que foi o balanço dessa experiência e é por isso que nós convidamos o secretário de Transporte e Mobilidade, Zé Gonçalves, está aqui do meu lado, e vai bater um papo com a gente a respeito disso. Secretário, obrigada por estar com a gente aqui nessa manhã no DF no ar. Queria saber a respeito da média geral. A gente teve mais passageiros ao longo do feriadão do que a gente teria no carnaval normal? Olha, bom dia. Nós tivemos, surpreendentemente, um aumento nos resultados dos 4 dias de quase 47%, 46,5%. Isso significa o sucesso do programa. Nossa frota estava preparada, a gente inclusive ofereceu mais ônibus até do necessário. Graças a Deus não tivemos nenhum problema de vandalismo, nenhum problema de violência dentro dos transportes por ônibus. O metrô parece que teve uma pequena ocorrência essa madrugada, mas coisa pequena comparado com o todo. Uma festa bonita, transporte seguro, Brasília e o Distrito Federal ganharam muito. A gente também teve uma análise de dia a dia. Eu tinha visto que na segunda-feira a gente tinha tido 40% de passageiros a mais. Mas eu estava me contando que na terça-feira foi surpreendente. A cidade estava fechada, era feriadão. Ainda assim o pessoal foi fazer essa experiência aí de andar de transporte público de graça. E os números realmente estão altos. Exatamente. Na terça-feira, nós, comparativamente com o ano passado, tivemos um acréscimo de 70% na demanda. Isso significa que as pessoas, mesmo aqueles que não conheciam, começaram a querer andar no sistema para ver como é que era, né? Foi muito bom. Brasília ganha, Distrito Federal, e a partir de agora, começando já nesse domingo e nos próximos feriados, o transporte vai de graça. Secretário, a partir dessa experiência, a gente tem essa dinâmica da mobilidade, talvez sendo colocada na rotina de quem antes não utilizava o transporte público, né? Talvez quem nem conhecia as linhas que andam perto de casa, no domingo, vão ter essa experiência de conhecer as linhas, de saber trajetos, de baixar os aplicativos. Então, a ideia é que realmente isso movimente um estímulo para o passageiro no Distrito Federal, quem sabe um dia na semana, trocar o carro pelo ônibus, incentivar as crianças a também experimentarem o uso do transporte público. Também tem esse lado, essa experiência de, a partir de agora, nos domingos, a gente sempre ter a gratuidade e seguir com isso nos feriados. Alguns objetivos foram alcançados. O primeiro deles é começar a testar como funciona o sistema diante de um programa de gratuidade, caminhando para a universalização do transporte. O segundo ponto é exatamente esse, você atrair mais usuários para o transporte. É importante, nós temos uma frota mais nova, menos poluente do Brasil, uma capilaridade, um sistema de integração que poucas regiões metropolitanas têm, facilita o acesso, você ir de Braslândia para Planaltina, fazendo poucas integrações, as pessoas passarão a utilizar mais o transporte. Isso tira o carro da rua. Agora, evidentemente que isso vai nos forçar a melhorar o sistema. Então a gente está preparado para fazer essa melhoria cada vez mais. O governador entende que o transporte e mobilidade afeta diariamente a vida de milhares de pessoas e a gente precisa ter um cuidado especial com isso. As empresas também olhando pela perspectiva do negócio, à medida que tem mais passageiros, se sentem motivadas em ter mais investimentos. E aí a gente fica se perguntando se isso cria um plano para os domingos e aí isso cria números para o governo para poder se debruçar, quem sabe, para avançar nessa gratuidade. Existe essa conversa dentro do plano do Distrito Federal hoje? Tem. O primeiro aspecto que nós já observamos de cara foi que a frota que nós teremos disponível no domingo consegue absorver essa demanda de até 30%, 35%, até 40%. Se houver necessidade, a gente vai ajustar onde eles se deslocam por conta do nível de interesse das pessoas de ir para essa ou aquela região. Do ponto de vista do custo, a tendência é diminuir.
Porque quanto mais pessoas eu atraio para o sistema, eu diminuo o valor da tarifa técnica, que hoje o governo faz como uma verdadeira transferência de renda para que a passagem não aumente para o usuário. Esse custo é arcado pelo governo. Todos os investimentos, toda a ampliação de frota, o usuário paga uma pequena parte, que é o que ele paga na catraca, e o governo coloca o restante. No fundo, isso é transferir renda para as pessoas, porque o orçamento doméstico não fica comprometido com o transporte. Passagem congelada até o final de 2026. Tá certo, secretário. Obrigado por participar aqui com a gente, trazer essas informações. Tá lançado aí o Vai de Graça agora, então, todo feriado, todo fim de semana, no domingo, a gente vai ter transporte gratuito e vamos acompanhar como isso vai continuar funcionando.